Agora, saindo do atletismo, saindo da canoagem e falando de futebol. Porque ontem a gente teve mais uma rodada do Brasileirão, a 31ª rodada do Brasileirão sendo completada e o Bragantino enfrentou o Goiás lá em Goiás. Ficou 2-0 para o Bragantino. Vamos ver como é que foi? Então, o Bragantino saindo na frente com o Thiago Borbas, aproveitando bem, enfiada de bola, a equipe do Goiás por 2 vezes vai ter um gol parecido com isso. Olha só, mais uma enfiada de bola no meio da defesa, o Bragantino muito bem, desviando aí o goleiro, driblando o goleiro e fazendo o Thalisson de Almeida, o segundo gol para o Bragantino e deixando o Bragantino ainda vivo na competição pelo título inédito. Temos também agora falando uma briga lá embaixo, São Paulo e Cruzeiro, joguinho magro, apenas um gol. Vamos ver como é que foi? Luciano, mas primeiro a gente vai mostrar esse gol aí que foi marcado impedimento e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre o VAR. Olha só como que ficou a diferença, é questão de menos de centímetros, é milímetros que o Alisson teve o seu gol impedido. E aí depois sim, na sequência, o mesmo Alisson vai dar o passe de cabeça para o Luciano, ali para o Luciano fazer de cabeça, cruzamento perfeito na cabeça do Luciano, faz 1-0 e ficou nisso, 1-0. Mas aí eu queria só chamar a atenção ali para aquele golzinho impedido do São Paulo e a gente vai mostrar que isso também aconteceu, um probleminha ali do VAR no jogo do Vasco. Vamos ver como é que foi o primeiro jogo, que ficou 2-0 para o Vasco da Gama? Aí vocês vão ver, cruzamento dentro da área, a bola fica viva ali, tirou mal a defesa, a bola volta para a pequena área e o Gabriel Peck, faz o gol para o Vasco. Depois, na sequência, o Luca Orlando saiu ali driblando todo mundo e faz o gol para o Vasco da Gama, fazendo 2-0. Mas o que chama a atenção naquele gol ali do Vasco da Gama e bastante gente do Cuiabá reclamando? Foi a escolha do VAR com a câmera utilizada. A gente vai mostrar uma imagem para vocês. Quando foi feito o gol, bem rapidinho aqui, ó, vocês vão perceber que o Pita, por essa câmera aqui, está na linha da grande área. Mas o VAR não utilizou essa imagem aqui, que ficaria mais fácil para ele visualizar o impedimento, até com o auxílio da própria linha da grande área. Ele utilizou essa daqui, que não dava condição nenhuma para ele saber onde estava o pé do Pita, onde estava o corpo do Pita, então bastante reclamação. Com relação àquela do São Paulo, bastante reclamação também. Pô, será que questão de milímetros faria diferença para o zagueiro alcançar esse atacante? Então bastante reclamação, principalmente nessa rodada, com a interferência do VAR. Dirigentes reclamando, jogadores reclamando, porque o VAR tem entrado em momentos que não é para entrar, em cartões que não é para ser aplicado, tem momentos que deve se valer a decisão do juiz, mas não está sendo respeitado isso, então umas interferências que no meu ver e no ver de muita gente que acompanha o futebol brasileiro está prejudicando, André. Mas antes... Sempre uma polêmica essa questão do VAR, né? Exatamente, e era uma coisa que era para vir para ajudar e para melhorar, não é o que está acontecendo. Com isso, afeta na tabela. E a gente vai mostrar como é que tá. Vamos começar lá por cima. Botafogo, que perdeu num jogo histórico para o Palmeiras nessa semana, na quarta-feira, lidera ainda com 59 pontos. O Palmeiras tem um jogo a mais, mas diminuiu essa diferença, 3 pontinhos de diferença. Bragantino, também com 30 jogos, 55 com a vitória de ontem sobre o Goiás. Grêmio fechando o G4 com 53 pontos. E aí depois todo o pessoal ali com 52, 50, 49, que ainda podem também entrar no G4. Tá tudo vivo ali ainda. Mudando o lado da tabela, mesma coisa. Tudo ainda pode acontecer. O que, claro, está mais difícil é o América Mineiro e o Coritiba escaparem da zona do rebaixamento. Mas quanto ao Goiás e o Vasco da Gama, ainda estão vivos, ainda estão brigando e podem sair sim, continuar o ano que vem na Série A. Porque o Cruzeiro está muito mal, na 16ª colocação, com 37 pontos. O Santos, que venceu também o Flamengo na quarta-feira,
também com 37 pontos, mas está muito mal na competição. O Bahia com 37, até mesmo o Internacional com 39 na 13ª colocação, ainda briga para não cair. Afinal de contas, Vasco com 34, a distância é de apenas 5 pontos. É menos do que 2 jogos vencendo o Vasco da Gama. Então, se o Vasco fazer a parte deles, todo mundo fazer a sua parte e contar com a derrota dos próximos colocados, dá para escapar. Basta todos eles fazerem a parte deles. O problema é que todo aquele pessoal lá de baixo não está fazendo a tarefa de casa, André. Pois é, tá surpreendendo. Muitos times aí estão surpreendendo, né? Neste Brasileirão. Exatamente. Tanto positivamente quanto negativamente. Verdade. A palavra desse Brasileirão, no meu ver, é instabilidade dos times. Até mesmo do próprio líder, André. E que jogaço na última quarta, né, Vini? Por falar em líder. Quem ia imaginar que o Palmeiras ia virar em cima do Botafogo? Exatamente. Assim como quando começou a própria Libertadores, que daqui a pouquinho a gente vai falar também, ninguém apostava tantas fichas que os dois que vão para a final agora no sábado também seriam os dois finalistas, o Boca Juniors e o Fluminense. Todo mundo apostava no próprio Palmeiras, no próprio Fluminense, no próprio Flamengo, mas quem chegou foi as zebras, vamos dizer assim, o próprio Fluminense e o Boca Juniors.